E vou mostrar um pedacinho da apresentação, tá? Isso aqui é até da minha disciplina lá de informática industrial, dos fundamentos, que é uma coisa importante de entender, assim, a gente trabalha num mundo analógico, mas na verdade nós vamos utilizar muitas coisas digitais. Então fiz essas comparaçõezinhas relacionadas à questão industrial, tá? Mas que serve para tudo mais. O analógico é aquele tipo de sinal que a gente trabalha, o tipo de grandeza que a gente trabalha que existe na natureza. Por exemplo, temperatura, umidade, pressão, distância. A gente muitas vezes está muito preocupado em realmente fazer esse tipo de leitura. Olha, quantos graus nós estamos? Claro que dali a gente tira a ideia de que está frio ou está quente. Qual é a velocidade que a gente está? Vejam que não é assim, eu estou em alta velocidade, sim ou não, né? Eu quero saber a velocidade. Então, esse é o tipo de grandeza que a gente chama de analógico. No caso da indústria, a gente normalmente usa sensores, e esses sensores são montados em instrumentos que transmitem esses valores, mas através de sinais, ou de tensão ou de corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um sensor de temperatura que vá de uma faixa de menos 150 a 750 graus Celsius, esse sensor vai estar dentro de um transmissor que vai dar um jeito de converter esse dado aí, essa medida de temperatura, em um sinal de tensão de corrente correspondente. No caso da corrente, na indústria, a gente costuma trabalhar entre 4 e 20 miliamperes. Então, imagine assim, 4 miliamperes seria o meu mínimo, 20 miliamperes seria o meu máximo, e esse mínimo e esse máximo estariam ligados também ao mínimo e máximo do que a gente está medindo. Por exemplo, na temperatura, né? Eu estava falando de menos 150 a 450 graus Celsius. Então, meu 4 miliamperes seria correspondente a menos 150, meus 20 miliamperes seriam correspondentes aos 450, e aí qualquer valor de temperatura intermediária produziria uma tensão, uma corrente, mais ou menos nessa mesma proporção, né? Intermediário entre 4 e 20 miliamperes. A mesma coisa se aplicaria na tensão. Por exemplo, entre 0 e 5 volts, pegando o exemplo do Arduino, poderia estar representando, então, uma faixa de valores, como essa aí que eu comentei, dos menos 150 a 450, ou, no caso de pressão lá, não sei quantos quilopascal estariam representando um sinal de tensão, e assim por diante. Então, a gente tem muitos sensores, inclusive, transmissores que trabalham nessa questão analógica. É uma tecnologia bem madura, ela está ali presente em toda a indústria hoje, sem maiores discussões a respeito disso, porque está bem estável, não é uma coisa que assim, experimental, sujeita a problemas e tal. Problemas de implementação, que eu quero dizer, porque problemas ela tem. Por exemplo, quando tu transmitir um sinal de qualidade. Por quê? Se tu está transmitindo um sinal elétrico, tu vais usar um fio de cobre, pelo menos isso, um fio de alumínio, alguma coisa assim, mas igual, tu estás usando um fio que tem uma resistência associada a ele. A resistência do fio é proporcional ao comprimento dele. Então, quanto mais longe a gente tiver que transmitir esse sinal, mais resistência elétrica eu vou ter. Mais resistência elétrica significa o quê? Perda de tensão, queda de tensão. E essa queda de tensão pode afetar significativamente o teu valor percebido lá nos teus sistemas. Também, quando a gente estica um fio, a gente está criando uma antena. Uma antena é um sujeito, nada mais, nada menos, um sujeito que é afetado por radiação eletromagnética. E poxa, não tem um lugar mais cheio de radiação eletromagnética do que uma fábrica cheia de motores elétricos, lâmpadas e outros equipamentos. Então, também é possível da gente perder esses sinais. E uma coisa complicada em analógico, né, é tu armazenar dados. Por exemplo, o que seria de armazenamento analógico de dados? Existem os marégrafos, não sei se vocês já ouviram falar nesse sujeito. Aqui em Rio Grande tem bastante até, principalmente com o pessoal da Marinha, que são instrumentos para registrar a variação das marés. O que esses instrumentos fazem? Eles nada mais são do que uma agulha e um rolo de papel que vai passando lentamente, ou seja, um motorzinho vai passando lentamente e essa agulha está presa a uma boia lá na água. Então, quando a maré sobe, a boia sobe e a agulhinha vai subindo. Essa agulhinha tem uma tinta. E aí tu vai traçando ao longo do tempo o dado na folha de papel. Como a folha de papel vai passando, é uma bobina,
ao longo do tempo tu vais tendo aquele armazenamento dos dados. Mas vejam, como é que tu trabalha com esse sujeito depois? Tu tens que pegar e olhar aquela leitura e poder dizer, olha, aquilo ali, deixa eu ver, meus óculos estão meio embaçados, meu óculos, eu acho que é X, e na verdade era 2x, só para vocês terem uma noção. Então, esse armazenamento físico dificulta também esse tipo de análise dos dados, tá? Mas assim, ó, a questão do analógico, do digital, eu vou fazer aqui um print. A questão do digital, certo? É que, sim, computadores trabalham com sistemas digitais. Ele, não existe mais computador analógico, acho que desde os anos 60, pelo menos não em produção. E no digital, tu trabalha com 11 offs, bits, certo? Ligados e desligados. E tu organiza esses bits, tu vai trabalhar com valores que vão ser trabalhados, números, né? Em bytes. E o caso do digital, justamente ele tem umas vantagens que são as seguintes, ó. Tu não trabalha com um sinal que pode variar de acordo com a grandeza medida. Tu vai trabalhar com uns e zeros. Então é um sinal que a gente chama de discreto, porque só tem dois valores, ligado e desligado. Só que tu vai trabalhar com muitos desses valores para representar um único valor. Mas eles são relativamente insensíveis comparados com o analógico. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, embora, vou pegar o exemplo do Arduino, 5 volts seja o análogo ao ligado e 0 volts seja o desligado, existe uma tolerância ali. Um valor de 3 volts, por exemplo, ele também é reconhecido como ligado. Um valor de 1,5 volts para baixo, ele é conhecido como desligado. Então, eu posso ter uma perda de sinal, por exemplo, por resistência no fio, que não vai ser muito severa. Outra coisa interessante é que um bit pode ser representado de qualquer maneira. Por exemplo, com bits de luz. O que seria um bit de luz? Ligado é luz acesa, desligado é luz apagada. E esse é o princípio de transmissão de dados de uma fibra ótica, por exemplo. E uma fibra ótica é só sinal luminoso. A perda que eu vou ter para isso é muito baixa, no caso, uma fibra ótica. Por isso que elas são mais interessantes até em certos tipos de transmissão. Outra coisa é resiliência, porque tu podes até perder alguns bits no meio do caminho, mas muitas vezes, como a gente faz uma transmissão rápida de bits, o que acontece é que tu podes transmitir alguns bits a mais que compensem, digamos, uma falta, ou percebam uma falta de bits ou alguma coisa assim, e o sistema possa ou pedir novamente o sinal ou recompor o sinal, o valor que tu estava querendo. E tu pode armazenar isso facilmente em HDs, pendrives e assim vai. Então, a ideia de trabalhar com digital, que é o que a gente está estudando aqui, né, ela é interessante justamente pelas vantagens que a gente tem, apesar do que a gente não trabalha no mundo analógico sem precisar de alguma coisa. Na parte digital, isso aqui é um slide sobre instrumentação, então tem algumas coisas que não são tão úteis para a gente nesse momento, mas já que eu estou com o slide aqui, eu quero aproveitar justamente essa questão. A infraestrutura de sistemas analógicos na indústria já existe, e assim como tudo aqui. Para a gente poder integrar com a automação digital, que é o que a gente tem hoje também, a gente precisa trabalhar então com sistemas que façam a conversão dos sinais analógicos para um equivalente digital ou de um sinal digital para um equivalente analógico. Isso aí é possível, existe uma série de padrões aí que a gente trabalha. Inclusive, isso tem algum problema, às vezes, de incompatibilidade de protocolos, ou coisas, maneiras diferentes de fazer isso aí, que é no caso do digital. Hoje, digamos, a gente tem um mercado vasto para essa área, porque as indústrias estão migrando muito rapidamente para a questão digital, inclusive por causa da história de indústria 4.0 e tudo mais. Então, um mercado muito vasto de trabalho e de oportunidades, bem interessante. Mas o que me interessa é justamente isso aqui, ó. Como é que funciona a aquisição de dados analógica? Vejam, um transmissor industrial seria alguma coisa mais ou menos nessa linha, e a gente pode extrapolar isso também para a questão do Arduino. A gente vai ter um elemento sensor, a gente vai ter opcionalmente, um condicionador ou amplificador de sinal, porque às vezes os sinais que o sensor gera são muito baixos. Por exemplo, se a gente usar um termopar, que é um sistema que a gente pode usar para medir temperatura, ele gera tensão em microvolts ou milivolts, de acordo com a tensão que vai variando, a temperatura variando. Então, isso aí não serve nem para ser transmitido. Então, eu preciso de um circuito que pegue esse sinal e amplifique.
O condicione quer dizer que vai botar dentro de uma determinada faixa, pode aplicar um filtro para reduzir ruídos, tá? O que eu chamo de ruído aí é justamente incertezas de medição. E depois disso aí resolvido, um transmissor vai dar um jeito de emitir um sinal que estaria dentro de um padrão um padrão de comunicação, no caso do analógico. Então, por exemplo, aqui, ó, de 4 a 20 miliamperes, como eu tinha comentado antes, 0 a 10 volts, 0 a 24, tá? São padrões muito claros da indústria. Ou vamos trabalhar no nível do Arduino, 0 a 5 volts. Tem inclusive alguns modelos de Arduino que trabalham com 0 a 3.3 volts. Os ESP32 e outros microcontroladores dessa linha também trabalham com 3 volts. Mas vejam que a ideia é justamente essa. Eu tenho um sinal, uma grandeza física, lida através do sensor, que vai ter um mínimo e um máximo, ou seja, a gente tem um range, é o termo que a gente usa. Esse range vai ser transdutado, nossa, que termo horrível, mas é que o termo que a gente usa é transdutor mesmo. Aí ele vai ser convertido para um sinal proporcional em tensão ou em corrente. Essa é a ideia por trás de um transmissor de instrumentação. Nos termos de Arduino, seria o elemento sensor. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um LDR. Tá? Um LDR é uma resistência que varia com a intensidade luminosa. Só que aquilo, um LDR, ele varia essa resistência. Nós vamos ter que montar um circuito que faça com que uma tensão varie em função dessa variação de resistência. Então, o meu circuito, digamos assim, o meu elemento transmissor seria tudo isso aqui, o LDR, mais o circuitinho que eu tenho para gerar um sinal proporcional às variações de luminosidade. Então, esse circuitinho vai me gerar alguma coisa entre 0 e 5 volts. Perfeito. O que acontece? Para eu poder processar esse sujeito, eu vou ter que converter esse valor de tensão de corrente. No caso aqui eu estava dando o exemplo do LDR, a gente estava gerando sinal em tensão, através de um circuito que a gente chama de conversor analógico digital. Esse circuito analógico digital, o que ele vai fazer? Ele vai fazer outra regrinha de 3, considerando assim que meu mínimo corresponderia a um valor numérico 0, o meu máximo corresponderia a um valor numérico que vai depender das características do conversor. Vou usar o exemplo do Arduino. Seria 1023 o teu limite, no caso do Arduino. A gente vai ver isso daqui a pouco por quê. Então imagine assim, 0 volts corresponderia a um valor numérico 0, 5 volts corresponderia a um valor numérico 1023. Se eu viesse com um sinal de 2 volts e meio, o valor que seria convertido seria um valor também no meio dessa faixa. Se o meu mínimo é 0 e meu máximo é 1023, 2 volts e meio é metade de 5. Então, consequentemente, o valor que o conversor vai me dar é exatamente metade do máximo lá dele também, que é 1023. Como é um número inteiro, vai ser por volta de 512. 512 é metade de 1024. Que o que acontece é o quê? Eu tenho uma grandeza, uma temperatura, uma pressão, a luminosidade. Eu vou ter o meu circuito, tá? Ou às vezes até o meu próprio sensor já providenciam isso. Vai me gerar um sinal de tensão de corrente. No caso do Arduino, mais especificamente, tensão. Um conversor analógico digital do Arduino vai tratar de converter esse valor de tensão, que a princípio pode ser contínuo, em um número inteiro. E a gente pode trabalhar sempre nesse conceito de regra de 3. O valor, o range do sensor, ou seja, qual a faixa de variação que ele pode ler, vai ser convertido num range de tensões, e esse range de tensões vai ser, por sua vez, convertido num range de números inteiros. Se eu quiser saber o valor da temperatura, basta fazer a regrinha de 3 e voltar. E isso iria, então, para a unidade de processamento, que aqui, no caso, estou falando de CLP ou de RTU, mas também se aplica para o microcontrolador. Na verdade, um bom microcontrolador tem isso aqui, o ADC, tudo embutido. Isso aqui tudo seria um bloco só. A gente também tem sistemas com instrumentação digital. Então, eu tenho sistemas onde o meu elemento transmissor, ele é, em si, um sistema embarcado. Ele tem um microprocessador, ele tem um microcontrolador embutido. Então, todo o trabalho de análise, de captura do dado, captura da grandeza, medição da grandeza, trabalho de condicionamento, conversão, é feita dentro do próprio elemento sensor, dentro do próprio transmissor. Ele é processado ainda para poder gerar
algum resultado válido, filtrado, trabalhado, convertido para alguma outra coisa, e depois ele ainda é transmitido aí digitalmente, binariamente. Pode ir para um microcontrolador, pode ir para um CLP, pode ir para uma unidade remota, pode ser transmitido por rede, porque agora tu tens um monte de bits diretamente. Todo o esforço de conversão digital está dentro do próprio transmissor. A gente tem essas duas possibilidades de trabalho em cima de um Arduino. No caso do sensor de temperatura, por exemplo, que a gente está usando, batendo muito no sensor de temperatura, mas é que ele é um ótimo exemplo para isso. Eu tenho tantos sensores que vão gerar um sinal de tensão, e aí o Arduino vai ter que ler pelo conversor analógico digital. Por exemplo, eu tenho o LM35, que é um sensor que gera 1 milivolt de saída a cada grau Celsius, minto, 1 milivolt a cada meio grau Celsius. Então eu tenho como saber, medindo o valor da tensão elétrica que sai do sinal do pino de transmissão, eu tenho como saber qual é a temperatura. Tranquilo. Eu tenho essa regrinha de ouro aqui, né? Meio volt a cada milivolt que ele mostra, que ele gera. Quanto eu tenho sensores totalmente digitais, um equivalente dele que é o DS18B20. Só que dentro do sensor, eu além de ter o mesmo elemento sensor praticamente que o elemento 35, eu tenho um microprocessador embutido que faz o quê? Ele faz várias aquisições de dados, processa as aquisições, faz todo esse tratamento aqui, converte para sinal digital, filtra os ruídos de forma digital, ou seja, pode fazer uma média de várias leituras para ver qual é o valor médio, e ainda se especializa em fazer a transmissão dos dados. O que o nosso microcontrolador tem que fazer, então? Ele tem que suportar, ele tem que conhecer como esses bits são enviados pelo DS18P20 e como eu vou fazer esse cara entender, ou como o microcontrolador vai pegar esses bits e vai conseguir entender que aquele monte de bits significava 25 graus. Aí vem a parte do software, da programação em si. A gente tem esses dois tipos de coisas possíveis no Arduino. Hoje a gente vai focar nesse aqui, da conversão analógico-digital. Mas vai chegar um momento em que a gente vai falar sobre esses sujeitos digitais, porque eles são cada vez mais presentes. Então, vejam, um sistema de automação, pode ser até do robô que a gente vai trabalhar, ele pode ter, na verdade, não um, mas vários microcontroladores. Só que alguns desses microcontroladores estão dentro dos sensores. Outros microcontroladores vão estar dentro de plaquinhas, módulozinhos que a gente vai precisar integrar ao nosso projeto. Muito do que a gente vai fazer com essa questão de aquisição de dados, ela vai ser também na parte de comunicação digital, cada vez mais. Mas isso aí a gente vai ver mais adiante. E tem outras maneiras de medir indiretamente. Eu não sei se a gente vai conseguir ver hoje isso, talvez, mas um sensor ultrassônico, que é uma coisa relativamente simplinha, baratinha, baratinha em termos, tá? E que rende muito para as práticas de robôs. O que faz um sensorzinho ultrassônico que nem esse aqui, ó? Opa! Ah, não, eu estou nessa câmera, desculpa. Que nem esse aqui, ó. Veja, eu tenho dois elementos aqui. Um deles é um alto-falante de altíssima frequência, justamente para poder gerar o sinal ultrassônico que vocês não escutam. E o outro é nada mais nada menos que um microfone. Então, como é que funciona esse ultrassônico? Ele vai emitir um pulso que vai refletir em algum objeto e vai voltar para o microfone. Então, como é que tu sabe a distância? Tu não tens um sensor de distância aqui. Tu tens um sensor de som e que só vai captar aquela frequência sonora que o próprio sensor ultrassônico emitir. Não vai captar outras. Ou ele vai desprezar as outras. O que esse carinha aqui faz? Como é que tu mede a distância? Tu não mede a distância, tu mede o tempo que leva entre a transmissão e a recepção. Como a gente sabe qual é a velocidade do som, olha a física aí, a gente tem como calcular então a distância em função do tempo que leva para ir e vir. Então, também é outra maneira de medir. Às vezes a gente mede um efeito de forma indireta, que é o caso aqui. De todas as formas, uma coisa importante para a gente ter em mente, assim, ó, o que acontece nesse processo da conversão analógico-digital é um processo que a gente chama de digitalização. A gente está muito acostumado a fazer digitalização de documentos. Tem que mandar o trabalho para o professor lá para o AVA de algum jeito. E aí o cara tira uma foto e manda. Isso, entre aspas, é uma digitalização, não deixa de ser. Vocês têm lá um texto escrito à mão
e vão tirar fotinho, um desenho feito à mão, vão tirar fotinho e mandar. Isso é digitalizar. Mas uma coisa importante se entender na digitalização são os efeitos que isso aí vai te dar. Vejam aqui, ó, esse gráfico aqui é para a gente ter uma noção. Eu tenho um sinal e esse gráfico aí mostraria a variação desse sinal no tempo. Então, o sinal tem uma determinada amplitude. Por exemplo, aqui está começando com 0 volts, ele pode ir aqui até, digamos que isso aqui seja 3,5 volts. Aí ele pode ir a negativo a -1, e assim vai, estão vendo? Então, ao longo do tempo, esse sinal varia e vai variar de acordo com, sei lá, o comportamento de algum sensor, alguma coisa assim. Para a gente digitalizar, a gente faz um processo, entre aspas, chamado também de discretização. A gente vai medir esses sinais em alguns momentos do tempo, porque a gente não tem como medir continuamente, certo? Nós trabalhamos com unidades de tempo dentro de um processamento. Existem ciclos de leitura. Vocês viram isso aí quando a gente fez o Blink, né? Ele ligava e desligava uma vez por segundo. O ligar acontecia uma vez a cada meio segundo, desligar uma vez a cada meio segundo. Ou melhor, a cada segundo no total. Então a gente faz as coisas de tempos em tempos. Então a gente já tem um efeito que, digamos assim, desfaz a continuidade, porque a gente não está medindo continuamente, a gente está medindo de tempos em tempos, intervalos de tempo. A gente tem um período aqui, mais ou menos constante, de acordo com o tipo de aplicação. Mas mais do que isso, os sistemas digitais eles não conseguem lidar com os infinitos e os infinitesimais direito. Tu não tens como lidar com uma representação de, sei lá, 300 mil casas decimais. A gente tem como chegar em aproximações, e é isso que a gente faz. Ou seja, uma digitalização, ela tem uma resolução máxima que pode ser usada. Então, na verdade, aquela ondinha contínua ali, no final das contas, num sistema digital, ela vira um monte de degraus, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque a digitalização, ela discretiza. Discretizar quer dizer que tu vai pegar um elemento de cada vez, ao invés de trabalhar de forma contínua. E, então, de tempos em tempos. Imaginem que isso aí, para a gente poder enxergar, assim, ter uma base de tempo, imagina que a gente faça uma leitura por segundo. O comprimento desse degrau aqui, ele é função do período de amostragem, ou da taxa de amostragem. Quanto maior esse período, mais largo esse degrau. E quanto maior a resolução, mais baixinho esse degrau vai ficando. Ou seja, a gente melhora a resolução, a gente vai diminuindo o tamanho desse degrau. A gente tem pouca resolução, a gente aumenta o tamanho desse degrau. Isso me dá efeitos negativos, porque vejam, aqui, essa onda original, a preta, ela está bem representada aqui, por Não, tá faltando pedaço. esses degraus. Tá faltando pedaço da onda. Exato, existem então efeitos negativos, tá? Não é que falte pedaços, ela está mal representada. E isso é o que acontece de fato, tá? Na vida. Não tenho o que dizer. Quando a gente trabalha nos sistemas digitais, isso é o que de fato acontece. Então a gente tem perdas, tá? A questão é saber lidar com essas perdas, se elas são aceitáveis ou não. Ou seja, a gente perde um pouco de fidelidade por causa desse processo de discretização. Se a gente fizer uma coisa de forma que o período diminua, o que significa diminuir o período? A gente aumenta a frequência com a qual os dados são lidos, a gente vai diminuir o comprimento desse degrau. Então ele vai ficar mais estreito. Então eu vou ter mais leituras e provavelmente eu consiga representar de uma forma mais fiel o sinal. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter noção dessa resolução aqui, o quão sensível eu consigo ter. Se eu aumentar bastante a resolução, eu consigo diminuir o tamanho do degrau e também eu tenho mais fidelidade. E esses são os elementos que a gente tem que levar em consideração nessas conversões digital-analógico e analógico-digital. Então, quanto menor a frequência, menor a quantidade de amostras, pior fica. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de amostras, melhor fica. Quanto menor a resolução, menor o número de níveis de amplitude, ou seja, eu tenho menos degraus para chegar lá no meu limite. O ideal é que eu tenha muitos degraus, porque aí eu tenho facilidade de representar de uma forma mais próxima do contínuo. Eu estou colocando isso para vocês, tá? E aqui eu vou dar um exemplo, porque som todo mundo escuta. Som todo mundo tem sua preferência musical e tal, mas todo mundo gosta de um som claro e nítido. E esse é um belo do estudo de caso. Por exemplo, o CD é um sistema totalmente digital, mas tu está trabalhando com áudio, que é um sinal analógico. O que acontece? Para a captura do áudio, digitalização no padrão do CD, tu trabalhas com conversores de 16 bits. Vamos entender o que isso aí significa.
Mas mais do que isso, a gente trabalha com uma frequência de captura de sinal de 44 kHz, ou seja, a cada segundo são 44 mil leituras da amplitude do sinal de áudio. Isso aí é uma coisa impressionante pelo seguinte, olha o tamanho da capacidade de armazenamento para 1 hora e 15 minutos de música. 650 megabytes eu gasto para essa brincadeira. Por que isso? 16 bits são 2 bytes. Então eu gasto 2 bytes a cada leitura. Eu faço 88.200 leituras, porque está em estéreo. A cada segundo eu tenho 88.000 vezes 2 bytes lidos. Estão percebendo a quantidade de coisa para poder ter um sinal de áudio com uma boa fidelidade? 16 bits, gente, a gente costuma trabalhar em múltiplos de 8, né, com questão de bytes. 16 bits dá 65.536 degraus para chegar do mínimo ao máximo. Isso é diferente, por exemplo, do conversor que a gente teria, os conversores mais vagabundos de 8 bits, que a gente teria só 256 degraus entre o mínimo e o máximo. Estão percebendo qual é a ideia? Se eu tenho 10 bits, se eu tenho 8 bits, que seria um byte, eu teria um número pequeno de degraus para chegar lá no meu limite. Então quer dizer que o tamanho do meu passo seria alto, né? Eu teria que dar uns passos altos. Com 16 bits, eu tenho 65 mil. Não é só o dobro, né? 65 mil degraus. Então quer dizer que eu tenho degraus bem pequenininhos. Isso me dá uma maior fidelidade. Mas, obviamente, há alguma perda. Tá? A maioria das pessoas não escuta essa perda, não percebe essa perda. Alguns pobres infelizes, que são os caras que têm o tal do ouvido absoluto, muitos deles são músicos, por exemplo, Paul McCartney, Roberto Carlos, Neil Young, são caras assim, inclusive são artistas, né? Eles têm um ouvido que percebe com a mínima variação de frequência. Então eles percebem certos sons nas músicas que estão em CDs, são digitais, e principalmente nos MP3, que ainda tem algumas perdas, que fazem com que eles se incomodem. Inclusive, isso é um fator que deixa eles muito irritados. Alguns deles chegam a brigar, questão de poder trabalhar em CDs e coisas do gênero. São aqueles. E não são questão dos xiitas, digamos assim, que diz, no meu tempo o melhor era o vinil. Não. É porque eles realmente percebem que é uma perda de sinal. A maioria de nós não consegue perceber isso. Então, a discretização ela possibilita tu representar o mundo de forma digital. E no caso da conversão analógico-digital, a gente faz essa discretização. A gente pega um valor no mundo real, um valor contínuo, digamos assim, e trabalha em escala dentro de um domínio, num valor, um conjunto de valores inteiros. Aí tem várias coisas, a cor, eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas a conversão AD, que não está aqui, a conversão DA, desculpa, que não está aqui, ela também é interessante, porque o que ela faz? Ela faz o contrário. Eu tenho um determinado conjunto de valores inteiros. E cada valorzinho inteiro desse pode me gerar um sinal, normalmente vai ser intenção, proporcional a um range. Acho que eu vou ficar por aqui nessa apresentação. E agora, o que eu quero dizer dessas conversões é o seguinte: quando a gente está fazendo conversão analógico-digital, o que acontece? Vou pegar o caso exato do Arduino. A minha entrada vai ser um sinal de tensão. No caso do Arduino, por padrão, a gente pode mudar isso nos circuitos depois de programação. Por padrão, o range de sinal que o Arduino trabalha é de 0 a 5 volts na conversão analógico-digital. Isso quer dizer que o mínimo que ele vai aceitar é 0, ele não trabalha com números negativos. O máximo que ele vai aceitar é 5 volts. Como o Arduino em si, ele é um sistema que trabalha com um nível de tensão de alimentação de 5 volts, ele nem consegue trabalhar com valores mais altos. Se tu botar um valor mais alto, não é que ele não consiga ler, ele simplesmente vai queimar. Porque o circuito aí, a eletrônica dele foi projetada para isso. Agora, nada impede que tu faças algumas conversões. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Ao mesmo tempo, eu posso programar a acessibilidade do meu conversor analógico digital, e aí vai exigir algum circuitinho extra, para trabalhar, por exemplo, com 3 volts ao invés de 5. Não é nenhum problema. O que eu quero dizer é assim, tu sempre vai trabalhar com uma referência, limite, no caso do Arduino, limite máximo que tu conseguirias ler, digamos assim, tensão, e um referencial que ele trabalha, né, considerando 0 volt, não um número negativo. Acontece o seguinte, o meu processo de conversão, o meu circuito ADC, a gente tem diferentes circuitos,
tá? Tipos de circuito, aí eu não vou entrar nessa discussão, até porque eu não sou o cara mais competente para isso, mas o meu circuito conversor, ele vai fazer com que eu trabalhe, então gere um número para o meu sistema, para o meu Arduino, proporcional a essa tensão lida. Isso aqui, quem faz é o meu ADC. Por isso que eu estava dizendo, se eu fornecer um valor de 2,5 volts, o meu ADC vai me produzir um valor que seria equivalente a 512. Aproximadamente 511, 512. Vai depender ali se vai ser 2,5, 2,45, coisa que vale. Por quê? Porque é mais ou menos a metade de 1023. Aí vocês podem alegar assim, não, mas ele deveria produzir 511,5. Acontece, gente, que o processo de discretização ele vai gerar degraus e esses degraus são bem definidos, que é uma coisa característica dos números inteiros. Os números reais podem ter infinitas variações entre um número e outro. Tá? Então, o que acontece é que a gente tem que entender como lidar com esses sinais. Esse sinal de 5 volts, por exemplo, poderia corresponder a 1000 graus Celsius e aqui a menos 200 graus Celsius para 0 volts. Tá? Isso aqui seria, então, meu sensor de temperatura. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Então, se eu sei que é 512, daqui a pouco a temperatura é de 500 graus Celsius. É só fazer essa regra de 3. Claro, a regra de 3 é uma simplificação, porque eu estou assumindo que o comportamento dos sensores é linear e do ADC é linear. Às vezes não é bem assim, mas ele serve para as nossas ideias. No caso da conversão DA, que seria um pouquinho diferente, a gente vai ter o oposto. Eu vou entrar com um valor numérico. Boa parte desses conversores DA que a gente tem aí são de 8 bits, então tem 256 variações. O meu DAC é o circuito que vai fazer essa conversão e ele vai me produzir um valor de tensão elétrica proporcional ao que eu digitei, ao que eu entrei lá pelo microcontrolador. Ou seja, eu quero, por exemplo, 2,5 volts nesse meu exemplo, eu vou entrar com 128 e o meu circuito DAC vai me gerar um sinal de tensão de 2,5 volts. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, para comandar a velocidade do motor, de um LED, o brilho de um LED, coisa que vale. Tá legal? Indo para o mundo do Arduino. E aí, colocando alguns detalhes importantes. O Arduino tem um ADC, um único ADC, um circuito conversor, com 6 canais. Cada canal eu posso fazer uma aquisição de dados. E eles trabalham a 10 bits de resolução. O que é 10 bits de resolução? Quer dizer que o número inteiro que ele consegue representar ele é formado por um conjunto de bits, de 10 bitzinhos. A gente tem que ter sempre em mente o seguinte, o que isso influencia? Cada bit consegue representar dois valores, 0 e 1, ligado e desligado. Cada vez que eu adiciono um bit a um conjunto, eu dobro o número de variações que esse conjunto pode ter. Então, se eu tenho um bit, eu só podia 2 valores. Com 2 bits, eu posso 4 valores. Com 3 bits, eu posso 8 valores. E assim vai. Ou seja, dá para dizer assim, que eu posso ter 2 na n valores inteiros. Isso significa que, por exemplo, se o meu ADC é de 10 bits, eu tenho 2 na 10 possíveis valores, e 2 na 10 possíveis valores é igual a 1024 valores. Por que eu tenho até 1023, então, se eu tenho 1024 valores? Porque eu estou contando zero junto. O zero é um valor. Então, eu tenho 1024 valores diferentes. Começa no zero, vai até o 1023. E aí vem a outra questão. O que isso significa? Vamos fazer a regrinha de 3. 5 volts está para 5 volts, que seria a diferença de 5 e 0, está para 1023 ou 1024. São 1024 combinações que eu tenho ali. Assim como, vamos botar aqui, 1 está para X. X seria a minha menor variação de tensão que o ADC conseguiria perceber. Se a gente fizer essa comparação aqui, ó, um único valor na saída do meu ADC corresponde a quantos volts? A resposta está praticamente aqui, né, gritando para vocês. Se eu dividir os 5 volts pelos 1024 degraus, são os 1024 passos que eu posso ter, isso aqui vai me dar alguma coisa igual a 0,004
488 volts. Quanto é que é isso? É pequeno, é milivolts. Então veja, cada valorzinho que que o meu conversor analógico digital lê, ele vai ser convertido em múltiplos de 4,88 milivolts. Lembram que eu comentei com vocês do sensor de temperatura, que a cada meio grau ele dava uma variação de 1 milivolt? Aí eu vou perguntar para vocês, se ele consegue perceber só de 4 em 4, quase 5 milivolts de cada vez, vamos arredondar para 5. Isso significa o quê? Que eu vou ter que ter 5 variações de milivolt para ele perceber a variação da temperatura. Notaram? Então ele não, o sensor pode até ser muito sensível, mas o conversor analógico digital não é. Então tu vai ter perdas ainda desses dados. O que que acontece no caso do Arduino? Eu posso mudar essa faixa esse limite de 5 volts para 1 volt, para 1,1 volt. Ou até dizer que tu vais poder dar um valor qualquer, por exemplo, 2 volts, num pino de referência lá, e ele vai medir, sempre vai fazer a conversão em relação a esse pino de referência. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, essa é uma maneira que a gente tem de fazer leituras do mundo analógico no Arduino. Atuações analógicas no Arduino, nós temos um problema. Pelo seguinte, o Arduino, pelo menos esses modelos que a gente está lidando aí com o Uno e companhia, não tem conversor digital analógico. Se não tem, por que tu está falando? Porque o conversor digital analógico existem outros microcontroladores, a gente não está preso ao Arduino, e eu tenho módulos externos que podem ser usados como conversores digital analógicos. Então, se eu precisar fazer alguma coisa no Arduino, eu tenho como resolver. Então, como é que eu gero efeitos de variação no Arduino? Bom, é aquela história, quem não tem cão caça com gato, a gente tem que ser mais eficiente. Então, existe um circuitinho chamado PWM, que é modulação por largura de pulso, que faz uma espécie de gambiarra. E o que que eu quero chamar de gambiarra? O que que eu estou chamando de gambiarra? Aí eu vou ter que demonstrar para vocês isso aí. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, que aí vai ser mais fácil de entender. Vamos entender como é que funciona a ideia do PWM. Então, o que acontece com o PWM é o seguinte: eu vou ter um pino que vai pulsar muito rapidamente. E esse pino que vai pulsar muito rapidamente, ele vai, digamos assim, a frequência com que esses sinais são medidos define, digamos, a frequência com qual o sistema vai trabalhar em termos de tensão. A questão é que esse negócio vai trabalhar tão rápido nesses pulsos que a gente não vai conseguir ver, o sistema não vai conseguir perceber esses pulsos acontecendo, e sim os efeitos dele. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um sistema que só liga e desliga, que essa é a ideia do PWM, só vai ligar e desligar, tu não tem nada analógico. A 100% do tempo, tu teria um ciclo de trabalho que a gente chama de 100%, que está mais ou menos mostrado, onde está mostrado a setinha ali, estão vendo? Se eu fosse fazer uma análise da média da tensão que estaria naquele pino, se aquele valor é 5 volts, então a minha média é 5 volts, concorda? Porque não tem variação. O segredo do PWM começa nessa brincadeira aqui, ó. Quando eu começo a trabalhar com intervalos de tempo de ligado e desligado. Esse período de tempo que a gente está mostrando aqui em azulzinho, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês em azul, esse aqui, ó, corresponderia a um intervalo que a gente estaria medindo. Esse intervalo aqui ele seria extremamente baixo. Por exemplo, vamos pegar aqui 5 kHz. Isso quer dizer que esse cara aqui seria de 1 dividido por 5.000 segundos. Dentro desse período, o que eu estou dizendo aqui é que 75% do tempo o pulso vai estar ativo, 25% do tempo o pulso vai estar desativado. Se isso aqui fosse 1 segundo, quanto de tempo que estaria aqui? 750 milissegundos ele ficaria ligado e 250 milissegundos isso aqui ficaria desligado. Esse tempo que ele fica ligado é chamado de ciclo de trabalho, o duty cycle. O que que acontece? Se eu fizer uma análise da média nesse intervalo aqui, o valor de tensão médico dele qual vai ser? Se eu fizer uma média certinha, né? Eu passei 75% do tempo com ele ligado, 25% desligado, na minha média, a minha tensão seria igual a 0,75 desse valor total. Mas não é assim que a coisa funciona. Se a coisa está ligada, ela está ligada. Se está desligada, está desligado. Perfeito.
Só que aí vem a questão. Eu falei para vocês em segundo, e antes eu tinha falado assim, um ciclo de trabalho bom de trabalhar é de 5 kHz, 5.000 intervalinhos desses por segundo. O intervalinho que eu digo é o intervalo azul, tá entendendo? Se isso aí ocorre de uma forma tão rápida, a física nos tem uma coisa que é fantástica, que é o princípio da inércia. Se alguma coisa está se movendo, ela vai continuar se movendo até alguma coisa contrária interromper o movimento. Então imagine assim, eu dou um pulso no motor, 75% de um segundo, só para ter uma noção de tempo para vocês. 75% do tempo eu vou manter ele ligado. Se esse motor estava parado, ele vai começar a se mover, concorda? E aí tu corta o movimento, tu corta a alimentação. Tu corta a alimentação, mas ele já está em movimento, então ele vai continuar se movendo, mas um pouco mais devagar, ele vai começar a parar por causa do atrito. Mas quando ele está começando a parar, tu dá um outro pulso, então ele vai se mover um pouquinho mais, e tu vai desligar, e aí ele vai dar aquela movidinha. No final das contas, se tu analisasse isso ao longo do tempo, tu veria que a tua velocidade seria mais ou menos 75% da velocidade que ele teria se ele tivesse sempre alimentado. E é essa a ideia do PWM. Como o intervalo de tempo que eu estou falando aqui, esse bloquinho azul, ele é muito curto, para todos os efeitos, é como se tu estivesse trabalhando a uma fração da tensão máxima. Para motores, por exemplo, isso aí funciona muito bem, porque tu está trabalhando muito rápido, não dá tempo do motor parar, entendeu? Ele vai estar só assim, ele está se movendo um pouco e para, se movendo um pouco e para a alimentação. Mas não é do tipo se movendo um pouco e para. Por quê? Por que que o movimento é contínuo? Por causa da inércia. Ele já está se movendo, então tu cortou a alimentação, ele ainda vai se mover mais um pouco. Quando ele vai querer começar a parar, ele vai receber outra injeção de ânimo e vai se mover mais um pouquinho. Se a gente disser que o nosso ciclo de trabalho é de 50%, quer dizer que num intervalo de tempo que a gente está considerando, ele vai estar meio ligado e meio desligado. Na média, a tensão seria metade. Para 2,5, para 25% a mesma coisa, e para zero, obviamente, né? Nunca vai estar ligado. Seria sem alimentação. Então, o Arduino ele tem esse circuito de PWM que eu estou comentando com vocês. Ele tem 6 pinos, no caso do Uno, que servem para fazer esse tipo de brincadeira. Esse PWM, então, ele serve para a gente poder simular um efeito analógico em alguns tipos de componentes, em algumas atuações. Como eu comentei com vocês, motores, tranquilo, tu consegue controlar a velocidade do motor através do PWM. É assim que a gente consegue controlar a velocidade do motor do robô. Então, tu especificas um ciclo de trabalho e ele vai de 0 rotações até o máximo de rotações que ele tiver. Existe, obviamente, um probleminha aqui que a gente tem que conseguir vencer a inércia do motor, então não pode ser necessariamente 1%, 2%, 3%. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com 25%, seria a velocidade mínima, que aí ele começa a se mover. Mas tu tens como trabalhar bem nessa questão do controle da velocidade do motor com isso aí. Para resistências elétricas, por exemplo, eu quero controlar a temperatura de um aquário. A gente tem várias resistências que trabalham com, que geram uma grande tensão, uma grande calor com pouca tensão, em que a gente pode usar um circuito com Arduino para comandar através do PWM quanto de energia ele vai recebendo ao longo do tempo. Por quê? Porque calor é também a mesma coisa, uma resistência elétrica. Ela está quente, não é porque tu desligou a resistência que ela imediatamente vai estar fria. Ela vai levar um tempo para esfriar. E essa inércia térmica é que é interessante também para a gente. Outra coisa que a gente consegue comandar, LED. Com LED também tu consegue fazer isso. Com LED tu consegue trabalhar com o efeito de ser um LED a iluminação mais fraca ou mais alta. Esse efeito não é na questão da inércia. A questão é que nós temos várias limitações. Nós, seres humanos, nossos olhos, eles não conseguem perceber imagens muito rápidas se movendo. Ela dá uma sensação de continuidade. E a mesma coisa da piscada. Se um LED começar a piscar muito rapidamente, ele vai dar a impressão de que ele está sempre ligado. Porém, por causa dessa história da persistência de visão que a gente tem, a gente vai acabar percebendo assim que ele não vai estar. A gente pode acabar não percebendo ele totalmente ligado. Ele pode demorar para brilhar para a gente, para o olho perceber isso. E se tu faz isso muito rápido, vai parecer que o teu LED está sempre brilhando mais fraco, porque ele está brilhando fraco
quando ele está brilhando a todo, mas teus olhos ainda não perceberam todo o brilho dele. Quando teus olhos estão começando a se acostumar com o brilho e percebendo ele, tu cortou a alimentação, o LED desliga. Então teu olho não vai perceber esse brilho máximo. Quando ele está começando a perceber que está diminuindo o brilho, ele liga de novo. Então ele vai dar para a gente aquela ilusão de que ele está brilhando mais fraco. Isso aí é uma coisa extremamente útil para esses circuitos. O chato do PWM só é o seguinte: tu não engana, por exemplo, uma câmera. Câmera de celular, que esses celulares estão cada vez com câmeras mais power, tu não engana. É muito chato isso. Então, numa câmera de celular, daqui a pouco o teu LED vai estar parecendo que está brilhando a toda, e ele está de fato, né? Mas porque a câmera consegue ser mais rápida que a gente, e nós vamos perceber que o LED está fraquinho. Se vocês têm alguma dúvida disso aí, depois deem uma olhada nos vídeos lá do meu canal. Eu fiz um vídeo sobre PWM com MicroPython e veja um videozinho que eu gravei ali. É engraçado assim, porque tu percebes que a coisa está acontecendo, porque eu estou fazendo uma descrição ali do que eu estou enxergando e porque eu tenho um osciloscópio que está mostrando esse PWM, essas ondinhas, esses pulsos acontecendo. Mas a câmera está vendo sempre o LED no máximo. Ela só percebe o LED quando desliga. É muito engraçado isso. A câmera é mais esperta que a gente. Mas só quero uma visão geral. O que que é o tal do ADC e do DAC? Vamos tentar fazer alguma coisa prática agora. Eu vou agora lá para o Tinkercad. Eu vou botar aqui um potenciômetro, tá? Uma resistência variável. Eu vou usar um potenciômetro de 10K. Vou presumir que ele é um potenciômetro linear. A princípio ele é, não tem motivo para desconfiar disso. E vou fazer a seguinte ligação. Os pinos analógicos do Arduino, da entrada analógica, eles estão aqui embaixo, estão vendo? O A0 até o A5. Eu vou girar esse cara um pouquinho para ficar mais visível. Eu vou pegar esse pino do meio aqui e vou conectar ele ao meu A0. Aí eu vou fazer esses dois pinos aqui, os terminais, e vou ligar um aos 5 volts. Inclusive eu vou mudar a cor aqui para vermelho, para lembrar que ele está ligado na alimentação. E o outro eu vou ligar no GND, no Terra, 0 volts. Eu vou colocar um preto aqui para poder lembrar de que esse sujeito está ligado no Terra. Isso aqui é um circuito que a gente chama de divisor de tensão. Por que a gente chama de divisor de tensão? Porque eu tenho uma resistência variável e esses potenciômetros, eles na verdade eles são como se fosse uma única trilha de resistência, então uma trilha de carbono, na verdade, em que tem um cursor. Esse cursor, vocês poderiam enxergar assim, como ele dividindo a trilha em dois. Então, eu vou ter um pedaço com uma resistência entre o vermelho e o verde, e um outro pedaço com outra resistência entre o preto e o verde. Na medida que eu giro o meu potenciômetro, minha resistência vai aumentando de um lado e diminuindo do outro. Estão entendendo? Para que eu vou fazer isso, gente? Para montar um circuito de divisor de tensão e para poder analisar a minha saída, a minha entrada analógica. Então vamos ver assim, ó, como é que eu vou fazer isso acontecer. O pino que eu estou usando é o A0, ele vai ser um input e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura, então para isso eu criei uma variável e eu vou fazer a leitura desse pino ali, que o nome é A0, continua sendo A0 aqui. O que eu tenho de errado aqui nesse código no momento? Eu estou usando uma variável chamada leitura. Onde que ela está criada? Ela não está criada, ela não existe para mim. Regra de ouro da programação, não importa a linguagem. Para usar alguma coisa, ela tem que existir. Então, eu vou declarar uma variável aqui no estilo de C++. Lembre-se, a conversão de analógico digital, ela sempre vai te produzir um número inteiro. Então, eu vou criar uma variável do tipo int. Pronto. Chamei a minha variável de leitura, ela é uma variável inteira. Agora sim, eu vou ler o valor e vou dar uma pausa de 1000 milissegundos. Mas só vou ler o valor, não vou fazer mais nada com ele. Bom, aqui é que o céu é o limite. O que tu vais fazer com esse potenciômetro? Se ele, por exemplo, fosse um indicador de volume de áudio, né? Eu poderia guardar esse número e usar para outras coisas. Agora, eu vou fazer o seguinte com vocês. Para a gente só enxergar o que está acontecendo, eu vou mandar imprimir no monitor serial. A gente já viu isso na outra conversa. Eu vou mandar imprimir o valor lido.
Então, o que que eu estou fazendo? Eu vou ler, vou imprimir e dar uma pausa, só para não ficar mostrando um monte de valores. Para poder usar serial, eu tenho que ativar a serial, comunicação serial. Então, eu vou usar aqui, ó, serial.begin e vou dar um valor de velocidade, que é o que ele pede. Quantos bits por segundo ele vai comunicar através da USB. Tá pronto aqui o meu código. Agora vamos começar a simulação para ver o que que acontece. Estão vendo que ele está dando um monte de zeros? Então, vou mexer agora aqui no potenciômetro. Estão vendo que os valores vão mudando? Ó, quando eu chego no limite, 1023, ele está lendo 5 volts no caso, né? 5 volts corresponde é o meu máximo no momento. Ele está lendo 5 volts. Então vejam, o meu resistor entre o VCC, o 5 volts, e o pino de sinal, ele está igual a zero. Eu estou fazendo uma linha direta entre os 5 volts e o a zero. Na medida que eu vou me movendo o cursor aqui, ó, eu estou aumentando a resistência entre os 5 volts e o sinal, e estou diminuindo a resistência entre o terra, 0 volts, e o sinal. Então, eu estou produzindo um sinal de tensão mais ou menos proporcional à relação entre essas duas resistências. Isso vocês já deveriam ter visto em Física 3. Se não viram, está na hora. Tá vendo? Aqui, ó, bem a meio. Claro que isso aqui é um resistor ideal, né? Um potenciômetro ideal. Poderia ter algumas distorções. Mas bem a meio. Está 511, mais ou menos metade da faixa. Ó, 184, zero, cheguei no meu limite. Perceberam aqui a ideia? Entenderam mais ou menos o conceito? Estou fazendo uma leitura de um valor analógico. Estou sendo preguiçoso aqui, botando um potenciômetro, mas é mais para testar o negócio antes de seguir com outros circuitos. Vamos lá, então. Agora vamos para outra questão. O que que eu posso botar aqui? Eu posso, por exemplo, botar um sensor de temperatura no lugar do meu... Até um TMP36, tudo bem, deve servir igual. Do meu potenciômetro. E eu vou botar aqui, ó, fazendo a mesma coisa. Eu vou ligar no 5 volts. Aqui já era hora de botar uma protoboard para não bagunçar tanto, mas eu tô com preguiça. Vou ligar aqui, ó, esse cara no meu 5 volts. Aqui era a minha potência. Aqui é meu GND. Esse cara vai estar ligado no 5 volts. Vou usar o padrãozinho das cores para a gente não se perder em quem está onde. Aí eu vou ligar o outro cara no terra. E esse sujeito aqui do meio, eu vou botar um fio azul, que é a minha saída, meu sinal de saída. Eu vou ligar aqui no A2. Podia ser no A1, não tem problema nenhum, tá? O A2 só para poder dar uma distanciazinha ali do verde. Vamos mexer um pouquinho aqui e eu vou fazer a mesma coisa. O A2, input, e eu vou imprimir leitura e temperatura. Então, leitura e temperatura. Faltou criar a variável temperatura. Como ela vai ser do mesmo tipo, eu posso pegar uma caroninha aqui e botar aqui direitinho. Então, vamos ver esse cara executando. Opa, temp. Ah, eu chamei ela de temp. Então, vamos resolver aqui. Temperatura. Opa. Ah, ele travou agora. Ele entrou em loop agora. Às vezes, isso só se resolve com F5. Agora vamos corrigir isso aqui. Eu chamei tudo de temperatura e aqui eu não chamei. Tudo bem. Vamos lá, tá funcionando. Vamos ver o monitor serial. Ó, tá zero. Vamos mexer aqui. 153 é o valor do meu sensor de temperatura. Vocês estão reparando que o meu sensorzinho de temperatura tem uma... Quando eu cliquei nele aqui, apareceu uma escala. Isso aqui serve justamente para eu poder simular a variação de temperatura aqui, ó. Tá vendo? Eu botei bem no limite aqui. Aí, olha ali, ó, 125 graus Celsius. Se eu for baixando aqui, ó, 78, vai diminuindo o valor que o meu conversor analógico digital consegue perceber. Eu joguei lá para o outro lado, tá no outro extremo. Aí tem que ver qual é o valor que está dando ali. Às vezes ele é um chato para poder mostrar. Olha aqui, ó. Menos 40 graus, meu ADC dá 20. 11 graus dá 127. 85 graus, 270. 125 graus dá 358. Tá vendo? Só fazer uma regra de 3 agora. Com esses dados aqui, eu sei qual é a temperatura. Poderia demonstrar a temperatura direto. Sensorzinho analógico. Agora, para fechar a história, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incluir um LED. E aí, para incluir um LED, eu preciso de um resistor. Esse resistor aqui, eu vou querer que ele seja de 100 ohm.
seria suficiente para trabalhar aqui. E vou fazer aquele velho esquema. Vou ligar o cátodo no resistor e o resistor no GND. E vou ligar o ânodo em algum pino que tem esse tio aqui, ó, nele. Por exemplo, o pino 3. Estão vendo? Ele tem um tiozinho ali. O que que é aquele tio? Aquele tio indica que o circuito de PWM chega nesse pino. Tu pode usar esse pino como PWM. Tu pode usar ele como digital, sem problema nenhum. Mas eu vou usar ele agora como analógico. Estão entendendo? E aí eu vou fazer o seguinte, guris. O pino ali é o pino 3. Então, ele vai ser de saída. E aí, eu quero que... Aqui vai ser a parte que eu vou fazer as impressões, sem problemas. Eu quero que o brilho do LED seja proporcional ao valor que o sujeito usar no potenciômetro, o sujeito indicar no potenciômetro. O valor lido está aqui, né? Analog read, primeiro precisa do pino e depois do valor que tu vai jogar para ele. Cuidem, apesar do nome ser analog write, né, escrita analógica, na verdade o que a gente está usando é o circuito do PWM. E está aqui o meu código. Nós vamos perceber uns efeitos interessantes aí em seguida. Vou botar ele a rodar e vejam, o valor no meu potenciômetro é 696. Eu vou voltar lá em zero, tá vendo? Apaguei. Eu vou aumentando ele um pouquinho. Ó, acendeu e vai ficando mais forte, tá vendo? Só que a questão é a seguinte, aqui ele já está em 300 e... Estava em 307, agora é um 64. Eu estou aumentando aqui, o brilho não está aumentando muito. Né? Por quê? Por um motivo bem simples. O conversor analógico digital ele é de 10 bits, o que permite que tu trabalhes numa faixa de 0 a 1023, em função do dado lido, da tensão lida. Mas o meu PWM no Arduino ele é de 8 bits. Ele consegue variar entre 0 e 255 na mesma medida de 0 a 5 volts, meu ciclo de trabalho. Então não adianta eu jogar aqui direto o valor da leitura, porque o máximo da minha leitura seria 1024. Só que o máximo que o Analog Write vai aceitar é 255. Então tem que dividir esse cara por 4. Por quê? É o fator de escala, entendeu? Se eu pegar lá e fizer uma escala, 1024 corresponde a 100%. 255 corresponde a 100%. Se vocês fizerem esse fator de escala, vocês vão ver que dá uma diferença de 4. Então, agora a gente vai ter alguma coisa. Ó, vamos ver aqui. Agora vocês vejam que eu estou com ele bem fraquinho, depois ele começa a brilhar um pouquinho melhor. Ó, tá brilhando um pouquinho mais, até que vai o máximo. Estão notando? Que ele já dá mais fraquinho. Perceberam aqui a ideia? Dúvidas, meninos, moças? É isso, olha, eu tô tentando replicar aqui no meu Tinkercad. Tá aí? Aí eu tava precisando de, tipo, tipo, vai botar, tipo, esse circuito pra gente depois baixar aqui usando o Tinkercad? Ou é só pra aula mesmo, pra deixar? Eu posso até compartilhar com vocês, não seria maiores problemas. Eu vou mandar esse linkzinho, eu vou botar no grupo da UBR, tá? Que é mais fácil. Que isso aqui fica. Quando o Meet acabar também, vocês não vão ter nada. Aí, pelo menos aqui fica permanente, tá? Mas essa aí foi uma pergunta muito boa, Michael. Lembrem que às vezes eu esqueço de dizer, ah, não, querem com o circuito, eu compartilho com vocês, vocês começam a copiar dali e mexer. Que eu aprendo melhor na prática. Tipo, eu me Tem toquei agora que. no meio da aula que eu podia ter. Que eu podia já ter abrido aqui o Tinkercad e já ter replicado pra dar uma Na aprendida. verdade, guris, o que eu espero de vocês a partir de agora, já era para ser feito antes, era justamente isso que o Michael está dizendo, é abrir o Tinkercad e vocês começarem a mexer juntos, tá? E aí, me perguntarem quando tiverem alguma coisa errada, coisa do gênero, quando tiverem com alguma dúvida, coisa do gênero. Tá legal? Então, se não temos mais dúvidas, por hoje era isso, guris. Muito obrigado pela presença e pelo interesse.